Boa noite a todos. Faremos uma breve leitura do livro Convites de Sheila pelo Espírito de Sheila. Quando o peso dos problemas terrenos te parecer insuportável, quando as nuvens de contrariedades surgirem indevassáveis, quando a enfermidade física aparecer ameaçadora, quando tuas expectativas no campo do afeto não forem correspondidas, enfim, quando tudo parecer conspirar contra a tua felicidade, eleva o pensamento a Deus, na certeza de que o Pai é a eterna e infalível fonte de todo o bem. A vida na terra pode ser salpicada de dores, Deus, porém, é alívio. A jornada terrena pode ser assinalada pelas sombras, Deus, porém, é luz. A experiência física pode ser uma arena de obstáculos e dificuldades, Deus, porém, é a fonte de força moral e o escudo de amor que nos permite a superação. Segue assim, confiando e agindo no bem, na certeza de que o teu porvir principia nas ações que adotares agora, e que o porvir junto a Deus representará sempre a garantia de vitória espiritual e realização da verdadeira felicidade. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se abraçados, acolhidos com muito amor nesta casa. Senhor, queremos te agradecer pela noite de hoje, por nos permitir, Senhor, de estarmos aqui nesta casa, onde falamos daquilo que nos deixaste, da tua doutrina maravilhosa, Mestre, que nos ensina a cada dia sermos um pouquinho melhor com os teus ensinamentos, Mestre, colocando nos nossos corações a caridade, o amor, a perseverança, Senhor, a aceitação de tudo aquilo que passamos, porque temos que ter a certeza de que viemos para passar por aquilo ali e devemos aceitar, sem reclamar. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pelo teu infinito amor. Jesus, nosso Mestre querido, nosso guia maior, que está sempre do nosso lado, sempre nos dando a mão. Quando estamos caindo, você chega e nos levanta, com teu amor, com a tua humildade, Senhor. Muito obrigado. Queremos te agradecer e pedir aos nossos anjos guardiões que estejam sempre ao nosso lado,
iluminando os nossos caminhos, para trilharmos sempre no caminho do amor, o amor que Jesus veio nos ensinar. Muito obrigado. E com esta prece, Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez te agradecer e te pedir, humildemente, para dar por aberto os trabalhos da prática da palestra da noite de hoje. E com hoje nós temos a nossa irmã Deise, né? Sempre companheira da nossa casa. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. É uma alegria sempre voltar a esta casa, como dito na prece, né? Essa casa sempre recebe com muito acolhimento, uma casa cheia de amorosidade e fraternidade, tal qual a mestra Elza sempre trouxe à frente essa condição de receber as pessoas. Bem, que Jesus possa nos envolver nesta noite para que possamos tirar algum proveito do que nós vamos conversar. E para a noite de hoje foi escolhido um tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 23, os tormentos voluntários. E para ilustrar a nossa conversa, eu trago primeiro uma história que eu encontrei narrada no podcast da Simone Ferreira, que é uma psicóloga, escritora e palestrante espírita. E lá, por sua vez, ela também desconhece a autoria, mas a história é muito significativa. Então, a narrativa da história, que se chama Aprecie o Café. Um grupo de ex-alunos, devidamente, altamente estabelecidos nas suas carreiras, resolve fazer um encontro com o antigo professor da universidade. E, durante aquele encontro, o papo acabou transformando-se em reclamações sobre o trabalho, sobre o estresse, sobre o modo que as suas carreiras tinham se encaminhado. Então, o professor resolve servir um café aos seus alunos e voltou da cozinha com uma garrafa de café e uma variedade de xícaras. Haviam xícaras de porcelana, de plástico, de vidro, de cristal, algumas eram caras e outras esquisitas também. Então ele disse: sirvam-se do café. E quando todos já estavam com as suas xícaras em mãos, o professor observou: se vocês notaram, todas as xícaras caras e de boa aparência foram pegas, restando só as baratas e as simples. É comum para vocês só quererem o melhor para si. E é exatamente isso a fonte de seus problemas e estresse. Tenham a certeza de que a xícara em si não confere a qualidade ao café. Na maioria dos casos só é mais cara e em outros casos até esconde o que bebemos. O que todos vocês realmente queriam era o café, não a xícara. Mas vocês conscientemente pegaram as melhores xícaras e então começaram a olhar as xícaras uns dos outros. Vejam só, a vida é o café. A posição na sociedade, na comunidade, são as xícaras. Elas são apenas ferramentas da gente conduzir a vida. E o tipo de xícara não nos define e não vai nos definir nunca. E aí, nós perdemos a oportunidade de apreciar o café, que é a vida que Deus nos deu. Então, Deus prepara o café, não as xícaras. Por isso, a necessidade que nós temos de apreciar o café, porque senão a gente vai deixar ele esfriar. E café frio, assim como a vida fria, também vai perdendo a graça. Quantas vezes nós nos estressamos por querer apresentar uma melhor xícara
e esquecemos de apreciar o café. A gente acaba desviando o nosso foco, os nossos afetos, o nosso precioso tempo e focamos somente na xícara. E equivocadamente as pessoas entendem que prosperidade é relativo a ter a xícara mais bonita, o padrão mais elevado. E não. Prosperidade é nossa condição de vida, é o que fizemos da nossa vida. Como é que nós estamos andando na nossa vida? Nós estamos focando mais na xícara ou nós estamos apreciando o café? E quando nós focamos o nosso precioso tempo e a nossa qualidade de vida em torno da xícara, nós acabamos nos envolvendo em muitos tormentos voluntários, que é o tema da nossa conversa. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 23, o Espírito Fénelon, ele diz assim: o homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todos os instantes, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. E que mescla é essa? São os acontecimentos bons, ruins, não tão bons, que nós temos no dia a dia. Às vezes, num só dia, nós passamos por, assim como o tempo que às vezes vira e dá frio, dá calor, na nossa vida também. Nós passamos por situações que nos envolvem em uma quantidade de sentimentos. Fénelon continua: entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Sim, a felicidade aqui na Terra, ela não é absoluta. Ela é relativa por conta da condição do nosso planeta e por conta da nossa condição também, dos habitantes, porque nós também somos imperfeitos. Então, aqui na Terra, teremos a felicidade relativa, mas a teremos. E muitas pessoas, por conta de querer só a felicidade absoluta, acabam deixando a felicidade passar e não aproveitando os momentos. E o que fazemos? Fénelon continua: mas os homens, a procuram nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira no mundo, ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabe evitar. O quanto nós estamos dificultando a nossa caminhada por voltarmos o nosso pensamento para as coisas materiais. O quanto do nosso dia nós investimos nas coisas relacionadas ao coração. A paz do coração, que é a única felicidade verdadeira no mundo, como disse o Espírito. Acabamos deixando muitas vezes em segundo plano e muitas vezes nós nos sabotamos diariamente e acabamos não conseguindo ter essa paz tão almejada que nos levará à felicidade. Então, tormentos voluntários, tormento é uma ação de um efeito de atormentar, de causar aflição, angústia, sofrimento. E os tormentos voluntários são aquelas situações criadas por nós mesmos, quando nós procuramos a felicidade em coisas somente materiais, quando nós fazemos o que não deveríamos, quando nós falamos o que não era para ter falado, quando nós alimentamos a nossa alma de coisas negativas, de sentimentos que vão contradizer toda a mensagem do Mestre, todo o amor e fraternidade que Jesus nos trouxe. Então, em busca dessa felicidade que ela é embasada somente em coisas materiais, que não são duradouras, nós vamos criando sim esses tormentos ao nosso entorno. E
por conta de nós acreditarmos que não teremos a felicidade absoluta, nós vamos deixando fluir esses momentos de felicidade que sim, que nós temos aqui na Terra, de apreciar esses momentos bons que, se a gente analisar bem, nós temos sim. Mas, se estamos falando de felicidade, o que nós sabemos sobre felicidade? No Livro dos Espíritos, na parte 4ª, das esperanças e consolações, os Espíritos nos trazem algumas explicações sobre felicidade e infelicidade. Questão 920. Pode o homem gozar da felicidade completa na Terra? Não. Eles dizem, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, ser tão feliz quanto possível na Terra. Eles não dizem que nós seremos privados dessa felicidade. Não, eles dizem que nós podemos ser felizes o quanto pudermos na Terra, e eles nos trazem todas as orientações baseadas no que Jesus nos deixou para que a gente siga nesse caminho. A questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Eles respondem, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Existência grosseira é a nossa, imperfeitos, é o que temos. Então, cada vez mais que nós nos conscientizarmos dessa nossa condição de espírito, passando por uma experiência carnal, nós vamos assimilando cada vez mais o que estamos fazendo aqui. Que a nossa verdadeira vida é lá, que nós somos um espírito transitando aqui pela Terra. E como a resposta nos disse, quando praticarmos a lei de Deus, nós vamos formar essa couraça, essa fortaleza que vai nos proteger de todas as ações que vão nos destabilizar durante a vida. A questão 921, os Espíritos ainda complementam. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então aqui nós chegamos naquela máxima, né, que nós somos herdeiros dos nossos atos e responsáveis por tudo que nos acontece. Aqui não adianta terceirizar, porque o ajuste com as leis que nós mesmos lesamos, a gente vai ter que fazer. Mais cedo ou mais tarde, nessa ou na outra, tudo é computado, não dá para querer escolher uma viagem de primeira classe, levar uma mala grande, se a gente não comporta, não dá. Então, e a gente sabe, né, que essa herança moral também não dá para transferir, não dá para deixar herdeiro. Ela é nossa, não dá para fazer testamento, que ela é só nossa e que a gente vai ter que levar e dar conta dela também. A questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E eles respondem, pontual. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Que todos nós queremos, né? Voltando ao texto do Evangelho, mais uma passagem. Haverá maiores tormentos do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhes causam insônias,
os sucessos dos rivais lhes provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda a sua alegria consiste em provocar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram de que talvez amanhã tenham que deixar todas as futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Então, nessa parte do texto, Fenelon, ele nos chama a atenção para esses dois sentimentos, a inveja e o ciúme. Sentimentos negativos que acho que por aqui a gente não tem, né? A gente já passou dessa fase. A gente costuma muito enxergar no outro, mas quando nos perguntam, a gente, num grau pequeno, né? Mas a gente está tomado disso. E esses dois sentimentos, a inveja e o ciúme, quando os nossos tormentos voluntários são causados através desses dois sentimentos negativos, mais responsáveis nós somos ainda por tudo que nos acontece. Não adianta botar a culpa em Deus, não adianta botar a culpa nos outros, não adianta. Nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos contra nós mesmos. E a gente vê a inveja, né? Quais são os pilares da inveja? O dinheiro, o poder de mandar, a beleza. E como nós ficamos diante de tudo isso? Será que é isso que a gente quer focar a nossa vida? Somente nessas conquistas que são da matéria, né? Que são da matéria. Quando nós tomamos por parâmetro a vida do outro, quando nós queremos ter o do outro, quando nós queremos a vida do outro, a posição do outro, a casa do outro, a família do outro, não aceitando o êxito do outro, o sucesso, nós vamos continuar sendo guiados pela inveja e pelo ciúme, né? E a gente sabe que esses dois sentimentos, eles só vão nos levar para baixo. Então, quanto mais cedo nós conseguirmos detectar em nós o nível que nós temos, mas é o nível desses dois sentimentos, o quanto eles estão nos influenciando, enquanto nós estamos dando guarida para esses dois, é importante que nós consigamos trabalhar com eles ali e a cada vez mais ir nos limpando desses dois sentimentos. Aqui eu quero abrir um parênteses somente para dizer que os bens materiais, eles são necessários aqui na Terra porque nós vivemos no mundo material, então nós precisamos do dinheiro, nós precisamos das coisas materiais. Porém, quando isso passa a nos deixar escravos disso, aí é que é o problema, né? Então, tudo que nós adquirirmos através de um trabalho honesto, através do suor, do fruto do nosso trabalho, é louvável, sim. O problema é quando nós ficamos escravos desse poder aquisitivo. Fenelon, ele prossegue no Evangelho. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois, se olha para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas, e a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? Mas o que nós fazemos, né? Nós sempre olhamos para cima. E quantas vezes a gente vê uma pessoa que está passando assim por dificuldades e a gente diz, eu não tenho problema. Eu não tenho porque olha aquela pessoa. Então esse olhar para aquela pessoa também tem que ser de compaixão. Mas a gente ter essa consciência de que a nossa vida está sendo encaminhada e não querer muito mais
Porque às vezes nós nem temos competência para isso e ficamos alimentando esses sentimentos negativos por conta dessa nossa cobiça, desse nosso desejo de ser, de ter, de parecer como os outros. Então, mais uma vez, nós reforçamos a importância de nós nos conscientizarmos da nossa condição de espíritos. Nós não somos eternos aqui na Terra, o nosso corpo não é eterno, mas o nosso espírito sim, ele é imortal. Então, essa condição faz com que nós tenhamos esperança de vivermos um dia melhor que o outro, de chegarmos à evolução tão sonhada, a evolução que é predestinada a todos nós, mas para isso precisa que nós queiramos fazê-la, que nós nos esforcemos. Isso depende só de nós, porque quando a morte chegar, essa experiência carnal passar, nós vamos abandonar tudo que é relativo à matéria, vai ficar aquela expressão comum, né, que o caixão não tem gaveta. Não tem mesmo. E o que é que nós levamos para o lado de lá? Nós levamos a nossa inteligência, todo o conhecimento que nós adquirimos, as qualidades morais, tudo de bom que nós fazemos, isso ninguém tira de nós. Mas a matéria vai ficar. Voltando à história, em busca da melhor xícara, na ânsia de fazer, de ter tantas obrigações, né, que essa vida moderna vai impondo às pessoas, que tem que ter, tem que fazer, tem que postar, tem que fazer isso. As pessoas acabam desenvolvendo um comportamento nocivo também, que é a ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está no topo do ranking de ansiedade. Até parece que nós estamos vivendo uma linha de produção de ansiedade. Crianças de todas as idades, os jovens, os idosos, todo mundo nessa máquina de se tornar ansioso. Eu fui buscar no livro Transtornos Mentais, que é da Sueli Caldas Schubert, onde ela fala sobre ansiedade, e ela diz: a ansiedade traduz-se como expectativa e ou esforço de adaptação ante situações da vida, podendo ser decorrentes de frustrações profissionais ou afetivas, conflitos conjugais, morte de entes queridos, situações socioeconômicas desfavoráveis, tais como perda de emprego, dívidas financeiras e etc. Inclui-se também o medo da violência, dos acidentes e de tudo mais que a vida moderna traz no seu bojo, em seus aspectos mais negativos. E ela nos diz que existe a ansiedade normal e a patológica. A ansiedade normal, ela é um estímulo para que nós fiquemos atentos a tudo que está acontecendo, para que nós também possamos nos defender. Mas a ansiedade patológica, ela é o reverso de tudo isso. Ela é uma reação desproporcional ao perigo objetivo. Envolve repressão, dissociação e outras formas de supressão de atividade e consciência, como as inibições, o desenvolvimento de sintomas e os diversos mecanismos neuróticos de defesa. Nós aqui não iremos entrar na questão da ansiedade patológica, onde muitas vezes é necessário a intervenção medicamentosa, porque isso é um assunto para especialistas que não é o caso. Nós vamos nos ater a essa ansiedade que, de natural, ela passa a ficar descontrolada. O mundo, parece que ele não tem, o dia parece que ele não tem mais 24 horas, né? Parece que o tempo está mudado, tudo muito rápido, tudo muito acelerado, levando isso a um cansaço não só
físico como mental, porque nós recebemos estímulos de tudo quanto é lado. A rapidez que as notícias chegam, as cobranças que nós recebemos de todos os lados, e isso vai acabando de nos desestabilizar. Em agosto, nós recebemos aqui na nossa cidade o escritor Adeilson Sales. Na ocasião, ele lançou um livro, Tenho Sede, onde ali ele coloca o Evangelho como terapia para a cura da ansiedade. E nós podemos nos perguntar, do que nós temos sede? Que tipo de sede nós temos tido nos últimos tempos, nos últimos anos? Às vezes as pessoas estão com tanta sede que não conseguem mais nem saber do que estão com sede. Nesse livro, ele traz diversas passagens de pessoas do tempo de Jesus que conviveram com ele e que demonstraram também diversas maneiras de demonstrar ali a ansiedade nos seus contextos. E ele diz que Jesus veio para matar a nossa sede interior, demonstrar que nós temos capacidade, sim, que nós podemos conquistar essa nossa saciedade. E apresenta o Evangelho, como uma forma de suprir as nossas necessidades. Não é uma proposta miraculosa, porque a gente sabe que reforma íntima, todas as mudanças que nós temos que fazer em nossa conduta, com o nosso comportamento, não vai ser assim. Não, é um processo. Então é o processo de conscientização, depois o processo de mudança, e mudança diária, e isso leva tempo. Então, o Evangelho ele não apresenta como uma proposta milagrosa. Vou pegar o Evangelho, vou para casa, estou curada. Não, é trabalho, é empenho, é renúncia, muitas vezes, é responsabilidade. Então, o Evangelho ele vem para nos trazer, porque Cristo dá todas as respostas, se nós quisermos encontrar. Porque senão a gente vai olhar para ele e dizer, não me disse nada. Mas se nós quisermos encontrar as respostas, nós vamos ter no Evangelho de Jesus, porque ele vivenciou tudo aquilo que ele disse. E a máxima que ele nos trouxe, façais aos outros o que desejarias que a ti fosse feito. Então, ninguém deseja o mal para si próprio. Então, vamos agir e reagir dessa forma também com relação aos outros. E Adeilson, lá no livro, numa parte, ele também fala, achei muito interessante, quando ele fala que Jesus também se recolheu para cuidar de si. Porque qual era a missão de Jesus? Atender as pessoas, cuidar das pessoas, cuidar de todos. Mas em muitos momentos ele se recolhia para ficar sozinho, para entrar em conexão com o Pai, em oração. Então, achei muito, muito, muito pertinente essa fala dele para a gente ver. Jesus também precisou se recolher. E quantas vezes nós percebemos que nós também precisamos nos recolher, precisamos às vezes respirar, precisamos parar, ficar quietinho, pensar no que está acontecendo, pensar na nossa vida, entrar em conexão com o Pai através da oração, porque a oração vai nos fortalecer. A oração vai trazer essa couraça para nós continuarmos a caminhada aqui na Terra, que a gente sabe que tem os seus percalços, sim, porque é a condição do nosso planeta e a nossa condição de imperfeição também. Com relação ao que está acontecendo em todo o planeta neste momento, nós vemos um número de deprimidos em todas as idades sendo crescente. E também vemos o número de suicídios também aumentando. Pessoas desistindo da vida. Às vezes, as pessoas banalizam o sofrimento de uma pessoa que pensou em desistir da vida. Mas a gente não sabe o que é que ele está passando. Depressão é coisa séria, não é brincadeira. Então, o nosso olhar respeitoso também para essas pessoas e fazer o que nós pudermos para estar ao lado daqueles que estão em sofrimento. O suicídio
nunca está na programação de ninguém. Ninguém nasceu com essa programação. Não. Nós nascemos para passar pela vida, para viver, para fazer a nossa trajetória. Então, a nossa obrigação também, enquanto casa espírita, enquanto praticantes da doutrina espírita, é acolher as pessoas e levá-las a esse contato com a mensagem do Cristo e auxiliá-la de todas as maneiras. De uma outra forma também nós vemos que a ansiedade, por esse nosso estado de como a gente fica, ela também é uma porta larga para a entrada dos nossos amiguinhos aí que ficam só na espreita, deixando que a gente deixe a brechinha para poder investir. Então é o cuidado que nós temos que ter com o corpo, com a mente e com o espírito. Oração, oração, oração. Quando Deus nos mandou Jesus, à Terra, o nosso Jesus que é o nosso mestre dos mestres, o nosso amado irmão, Ele nos oportunizou esse exemplo, esse guia, para que nós não ficássemos sem um condutor nesta vida, E como disse, nós encontramos no Evangelho as respostas para as nossas inquietações, para as nossas dificuldades, mas o problema é que a gente quer uma solução rápida, a gente quer resolver tudo ontem, algo que não nos dê trabalho, de preferência uma receita pronta, e não existe receita pronta, Nós precisamos nos esforçar, e muitas vezes a gente vai deixando, Deixa, quem sabe agora a gente que acredita em outra, vamos deixar para a próxima, isso eu não dou conta. E quando é que vai ser a próxima, gente? A gente não sabe. Então, é difícil, porque às vezes o problema é daqueles. Mas quanto mais nós nos esforçarmos, pelo menos vamos nos esforçar. Pode ser que a gente não consiga limpar tudo, mas o nosso esforço é importante. Todos nós que circulamos por qualquer lugar, seja na família, no trabalho, na casa espírita, nas igrejas, na vida social, nós queremos o acolhimento, nós queremos pertencer àquele ambiente, nós queremos ser aceitos por aquele local. E a gente percebe, às vezes, a banalização desse pertencimento. As pessoas acabam, para ser aceitas em determinados contextos, acaba indo naquele, todo mundo faz assim, eu também faço. E às vezes nós acabamos ferindo a nossa integridade, ferindo aquilo que nós acreditamos. Por isso que Jesus veio, para nos mostrar esse caminho. Ele que só aceitou, o único título que ele aceitou ser chamado é o de mestre. Aproveitando que ontem foi dia dos professores, parabéns a todos os professores que se dedicam nessa tarefa, e tal qual Jesus, que é esse mestre que está aí à nossa disposição para sempre, para todos os dias que nós precisarmos. Jesus, ele rompeu um padrão daquela época. Vínhamos do olho por olho, dente por dente, Jesus trouxe a lei do amor, que veio para ficar, Então, todos nós estamos envolvidos nessa lei fantástica, que é a lei de amor que Jesus trouxe. Então, vamos deixar ser tocados também pela fala de Jesus, por todo o amor. Vamos buscar essa conexão com o alto, com Deus, com Jesus, com os nossos amigos espirituais, com aqueles que nos querem bem, com o nosso entorno também, que nós escolhemos para caminhar juntos, para que assim a gente possa transitar e cumprir aquelas promessas que nós fizemos lá na nossa programação, porque com certeza a nossa programação ela veio para nos orientar aqui na nossa caminhada, que a gente possa apreciar mais o café e não ficar escolhendo tanta xícara. Então, que possamos encontrar essa paz no coração, que, como disse o texto do Evangelho, é a única felicidade
que nós teremos nesse mundo. Que Jesus nos abençoe, que esteja conosco em todos os momentos, não tão bons e nos bons também. Então, muito obrigada pela atenção, que a paz do Cristo esteja conosco hoje e sempre. Então, aproveitando esse momento, depois dessa explanação, né, dita pela nossa amiga, vamos aproveitar essa harmonização que estamos embalados e agradecer, porque hoje aprendemos um pouco mais. Nos instruímos para praticar o amor, a caridade, o carinho por todos aqueles que estão à nossa volta, procurando sempre dar atenção, parar para escutar o nosso amigo, o nosso próximo, porque quem sabe ali, né, não estamos salvando de alguma maneira, né, aquela pessoa, aquele nosso amigo. Pai de infinita bondade e justiça, queremos te agradecer, Senhor, por mais este dia, nesta casa de amor que nos acolhe a todos com tanto carinho. Muito obrigado, Senhor, por os teus ensinamentos deixados a todos nós, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que lá encontraremos todas as respostas que vamos buscar. E com esta prece de amor e de luz e de bondade, queremos mais uma vez agradecer pela noite de hoje, por este momento de muita luz e de muita paz. E com esta prece, queremos te pedir humildemente para darmos por encerrado a palestra da noite de hoje, dizendo que assim seja. Muito obrigada a todos.